Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto, eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Minha turma preferida, a principal notícia econômica de hoje vai sair daqui a pouquinho. Às 9 da manhã, o IBGE vai divulgar a prévia da inflação, o IPCA 15 de agosto. Sempre vale lembrar aqui que a gente grava o episódio bem mais cedo do que isso, portanto, só tratamos aqui de expectativas, mas de qualquer forma, a expectativa é grande, porque virá muito provavelmente a maior deflação da série histórica do IPCA 15. A média na previsão do mercado é de 0,8%. Se você estiver ouvindo esse episódio mais tarde, você já vai ter o resultado e vai saber que amanhã eu chego com a repercussão sobre ele. Mas mesmo sem a repercussão, quero chamar a atenção aqui para o que disse Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, num evento que ele participou no Chile ontem, terça-feira. Ele avisou que é grande a chance da deflação durar até 3 meses no Brasil. A primeira foi em julho, a segunda agora em agosto e, a depender de como as coisas vão acontecer no próximo mês, tem uma chance, na visão de Roberto Campos Neto, de setembro também registrar uma deflação. E aqui ele explica: o principal motivo para a queda do IPCA são as medidas de redução dos impostos promovidas pelo governo. O Campos Neto ressalva que é o seguinte: para além do efeito tributário, houve sim queda no preço do petróleo, houve sim queda no preço de algumas commodities, mas a inflação de serviços continua bastante pressionada e há muita incerteza pela frente. E aí vem aquele muita calma nessa hora, né? Porque o Roberto Campos disse: não há motivo ainda para celebrar a inflação, tem muito trabalho pela frente a ser feito, e ele completou isso que eu acabei de dizer. No Brasil, há sempre a incerteza com o fiscal, ou seja, com a política de gastos públicos do país. E é sobre ela que a gente vai tratar no episódio de hoje aqui no Money, a incerteza com os gastos públicos. Os economistas da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia, do IBRE, fizeram uma conta do risco fiscal para o ano que vem e concluíram que ela pode chegar a 430 bilhões de reais, o que equivale a mais de 4% do PIB. Esse estudo está sendo divulgado hoje pelo IBRE da FGV, mas nós antecipamos esse estudo no CNN Money cedinho na televisão. Nós tivemos acesso antecipadamente ao estudo. Pelo tamanho dessa fatura, está ganhando força a tese sobre a necessidade de um waiver, uma espécie de um waiver ou uma suspensão dos limites fiscais por um tempo determinado no ano que vem para arrumar o orçamento federal sem comprometer a credibilidade do país. Porque vocês sabem que a grande dúvida hoje do mercado é exatamente qual vai ser a política fiscal do próximo governo, seja ele quem for, quem ganhar as eleições à presidência da República. E essa é a maior incerteza sobre o ano que vem. Então, quando soma gastos com Auxílio Brasil, queda nas receitas por causa das desonerações de impostos, elevação do custo da dívida pública. Nós não temos um Banco Central que subiu os juros pra caramba e corre o risco de dar mais um chorinho ali e levar a taxa Selic para 14% ao ano. Isso aumenta e muito o serviço da dívida. Então, os economistas Manuel Pires e Braulio Borges juntaram todas essas possibilidades, todos os riscos e passivos fiscais previstos e prováveis para o ano que vem. Eles levaram em consideração aqui decisões políticas que são muito difíceis de serem revertidas. Por exemplo, diminuir o Auxílio Brasil, ou voltar a cobrar impostos federais sobre combustíveis e outros produtos que foram desonerados ao longo de 2022. Uma terceira promessa de campanha, o reajuste da tabela do imposto de renda. Sem esse reajuste, como a inflação ficou muito alta nos últimos 2 anos e vai permanecer elevada no ano que vem, as pessoas mais pobres com renda muito baixa vão passar a pagar imposto de renda. Então, quer dizer, passou a ser uma necessidade muito clara, uma
arrumação do orçamento federal. A minha conversa com o Manuel Pires e com Braulio Borges traz o seguinte alerta, né? Alguns dos impactos que eles enumeram, e eu já vou dar detalhes deles aqui, podem até não se concretizar, mas o novo governo vai precisar endereçar isso de qualquer jeito e vai precisar de muita coerência e de muita responsabilidade. Eles me disseram o seguinte: diante desse cenário, essa tese do waiver, ela compra tempo, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Compra-se um tempo para fazer essa arrumação no orçamento federal. O Manuel Pires lembra, por exemplo, que o orçamento de guerra, que foi adotado lá em 2020 para lidar com a pandemia, ou até mesmo um exemplo mais antigo, lá em 2016, quando Henrique Meirelles, ministro de Michel Temer, ministro da Fazenda, fez uma mudança na meta fiscal, aumentou a previsão de déficit público para aquele ano enormemente e, com aquele espaço, ele ganhou tempo para estruturar e aprovar o teto de gastos. O teto de gastos foi aprovado para valer só a partir do ano seguinte. E esse espaço de liberdade, de suspensão de regras e limites fiscais, possibilitou uma arrumação do orçamento. Pois bem, isso vai precisar ser refeito agora. E o Manuel Pires cita esses dois exemplos como instrumentos que foram bem recebidos, foram eficientes para lidar com uma demanda que tem uma essência de pressão política muito forte. E tem ali uma necessidade básica, né? Falei aqui do Auxílio Brasil e falei também da injustiça tributária das pessoas com renda muito baixa no Brasil terem que passar a pagar o imposto de renda, ou seja, mais uma mordida na renda da família, no orçamento das famílias. A solução, defendida aqui por Manuel Pires e por Braulio Borges, ela precisa ser crível e sustentável. Então, assim, ganha-se tempo para fazer essa arrumação do orçamento, decidir prioridades, melhorar a eficiência e o foco das políticas públicas, para aí sim apresentar um arcabouço de regras fiscais mais estruturado. Se vai manter o teto de gastos, se vai aperfeiçoar o teto de gastos, se vai criar novos mecanismos. O Manuel Pires, por exemplo, disse: olha, o Brasil já tem regra demais, o que a gente está precisando é de instrumento para cumprir as regras, né? Temos a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, a meta fiscal, o teto de gastos. Afinal de contas, como é que essas regras todas vão entrar em coerência com a execução do orçamento diante de uma demanda política muito grande? Aqui tem uma discussão sobre o orçamento secreto, né, importante, que desviou do poder de execução, do poder executivo para o Congresso Nacional. Então tem uma série de nuances aqui com atores de todas as vertentes, né? E o Manuel Pires chama a atenção: olha, o novo governo vai precisar de uma boa coordenação política para fazer isso, porque, vão lembrar, teto de gastos está na Constituição. Qualquer medida que precise ultrapassar o teto de gastos vai precisar mexer na Constituição. Então, portanto, muita coordenação política para fazer isso de uma forma rápida. A segunda coisa, precisa ter uma comunicação muito transparente e responsável com o mercado, que é a entidade, né, vamos dizer assim, que faz a ponte entre o investidor e o Estado brasileiro para o financiamento do Estado e a rolagem da dívida pública. Então, são duas demandas aí extremamente importantes, né? A transparência sobre exatamente o que é esse novo arcabouço fiscal, o que é que o governo está pedindo para o Congresso Nacional fazer e como essa articulação vai se dar ao longo dos meses. Uma articulação que pode começar, inclusive, no dia seguinte da eleição. Aliás, Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, disse ontem nas suas redes sociais que no dia seguinte às eleições começa a discussão de como pagar o Auxílio Brasil. Tocou uma musiquinha aí para vocês respirarem e eu também, porque eu não posso terminar esse assunto sem trazer aqui para vocês qual foi a conta que os economistas do IBRE fizeram para chegar a esse rombo provável de 430 bilhões de reais no ano que vem, ou mais de 4% do PIB. Eles fizeram o seguinte: eles dividiram esse passivo fiscal em 4 categorias. A primeira categoria diz respeito às despesas, aquelas que não estão cobertas pelo orçamento e que colocam, portanto, em xeque o teto de gastos. Eu estou falando da manutenção do Auxílio Brasil em R$600, o reajuste do funcionalismo federal, que é uma realidade que o novo presidente vai ter que enfrentar, e a revisão das despesas discricionárias para entender como é que os ministérios vão sobreviver com o orçamento no ano que vem. Esta conta, que mexe com as despesas e, portanto, impacta o teto de gastos, custa 120 bilhões de reais, 1,2% do PIB. Vamos para a segunda categoria, que é aquela que diz respeito às
as medidas com impacto negativo sobre a receita federal, sobre a arrecadação, que afetam apenas o resultado primário, ou seja, tem superávit ou tem déficit, arrecadou mais ou arrecadou menos. Então, aqui não se trata de teto de gastos. Então, aqui os economistas citam as desonerações sobre combustíveis e outros produtos, o desejo e a promessa de reajustar o imposto de renda e uma normalização, que é um cenário provável, aqui citado por Manuel Pires e Braulio Borges, da arrecadação com o setor de petróleo, porque o barril do petróleo, foi às alturas agora em 2021 e esse não é um cenário provável diante de uma recessão global no ano que vem, não é um cenário provável para 2023. Portanto, uma arrecadação que foi extremamente forte em 2021 por causa do aumento dos preços do petróleo pode não se repetir no ano que vem. Aqui a conta chega a 86 bilhões. Vamos para terceira categoria, que eles chamam aqui de impactos financeiros, e eles citam a alta da taxa de juros, como eu disse há pouco, impactando o custo do serviço da dívida. E a suspensão do pagamento da dívida que os estados têm com a União. Há várias decisões sendo tomadas já pelo Supremo Tribunal Federal, dando esse waiver, ou acordando a suspensão desse pagamento. Nessa conta de impacto financeiro negativo, são 77 bilhões de reais. E por último, o último componente aqui, a última categoria, são eventos ainda muito incertos, Segundo Braulio Borges, são eventos ainda muito incertos, mas com um potencial de grande impacto nas finanças públicas. E aqui tem o envolvimento do judiciário, de questões que estão sendo judicializadas, e duas delas são as principais. O pagamento dos precatórios, que desde a aprovação da PEC dos precatórios é uma dúvida aí judicial, e a compensação aos estados por causa da perda com a arrecadação do ICMS. Está prevista na lei que aprovou o teto do ICMS e há uma discussão se tem que começar agora, se começa depois, se tem gatilho, se não tem. Nesta última conta, o rombo chega a 144 bilhões de reais. Somando isso tudo, minha gente, é que eles chegaram aos 430 bilhões de reais. Esse estudo vai ser publicado em detalhes daqui a 10 dias e, inclusive, com cenários possíveis. A partir do que já ouvimos do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência da República, e dos economistas que o rondam e que falam, muitas vezes, em nome do que estaria no horizonte de um próximo governo petista, daqui a 10 dias nós vamos entender, então, diante do que sabemos até agora, quais são os cenários prováveis na visão de Manuel Pires e Braulio Borges. Eu aproveitei a presença do Aúde Cunha, especialista CNN em economia e muito conhecedor ali das questões fiscais do Brasil. Ele participou do Money comigo hoje na TV e eu aproveitei para ouvi-lo sobre esse estudo, não exatamente sobre a conta, que é uma conta feita pelos economistas do IBRE, mas sobre o cenário. De que cenário nós estamos falando? De que situação a gente está falando sobre as contas públicas para o ano que vem? Vamos ouvir o Aúde. Realmente, o próximo ano, o que nós temos certeza é que vai ser um ano bastante difícil para quem for que ganhe as eleições. O quadro fiscal ele é um quadro bastante complexo. Nós vivemos nos últimos anos sob a regra do teto de gastos, que limitava esse gasto de uma maneira muito clara em relação ao crescimento da inflação. Houve pandemia, houve uma série de gastos extraordinários e o fato concreto é que a partir do próximo ano a trajetória dos gastos públicos não mais permite conviver com o teto de gastos no modelo que nós temos. Para evitar que esse descontrole fiscal leve a um descontrole também de inflação, de taxa de juros ainda maior do que nós já temos hoje, o governo e Congresso vão precisar achar uma regra nova. Eu não sei exatamente qual vai ser essa regra, mas me parece claro que, mesmo que não ocorram todos os elementos que o estudo mostra e que levariam um déficit de mais de 4% do PIB, o que é muita coisa, e certamente geraria um custo alto no mercado, afetaria dólar, taxa de juros, vai ser preciso rediscutir uma série de gastos ou colocar algum tipo de regra nova, como, por exemplo, um controle sobre endividamento público ou voltar a alguma regra de estipulação de uma meta de superávit primário. Alguma coisa vai ser preciso encontrar, porque do jeito que está, a tendência é realmente muito preocupante para o próximo ano. Minha gente, aqui eu vou terminar, mas antes de ir embora, peraí que eu vou falar mais um bocadinho, porque não posso ir embora
Sem falar do que está acontecendo no mercado internacional, né? A mudança de cenários, ela é uma coisa de horas, né? Uma hora, a sinalização lá fora, para a economia americana especialmente, mostra que há uma pressão enorme, que o Banco Central dos Estados Unidos não vai conseguir parar de subir os juros com mais força. Daí ontem saem resultados da atividade econômica, os PMIs dos Estados Unidos, e mostram que está perdendo ritmo, que já há uma desaceleração em curso. Aí o mercado vai pirando, né? Fica pirando o cabeção, porque não sabe exatamente qual rumo escolher e não consegue interpretar, pelo menos enquanto Jerome Powell não fizer o seu discurso na sexta-feira em Jackson Hole, não consegue interpretar o seguinte: tá bom, mas qual será a escolha de Sofia do Fed, afinal de contas? Vai manter o curso e cravar ali uma atitude mais hawkish, uma estratégia mais dura para garantir que a inflação americana saia dos 8,5% hoje e volte para a meta de 2%, a despeito da desaceleração na economia que já aparece, ou vão tentar fazer um mais ou menos ali e diminuir o passo do aumento dos juros? Tem aposta para todo lado, o mercado está completamente dividido, tipo 51 contra 48, 52 contra 48, 50 contra 50, sobre exatamente o que vai fazer o Fed. E isso tem determinado o funcionamento dos mercados lá fora. Ontem foi aquele dia de maluco, né? Perdeu-se muito, tentou-se ganhar novamente. Hoje, os futuros americanos e as bolsas europeias abriram no negativo, depois os futuros americanos foram para a estabilidade. Quer dizer, há uma tentativa do mercado de encontrar algum equilíbrio enquanto espera Jerome Powell assumir o microfone e parar o mundo financeiro para dar o seu recado. Segura a onda aí, que é só na sexta-feira. Hoje eu até me confundi achando que hoje já era quinta, a pessoa apressada para a semana acabar, né? Mas eu não quero que a semana acabe logo, porque eu adoro a companhia de vocês. O CNN Money fica por aqui, se cuidem, um beijo e até a próxima. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.